Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Se liga, meus amigos, sabadão, dia 12 de fevereiro, estamos chegando aqui pela sua Interativa FM nos 94.9 para toda a grande Goiânia e sempre, é claro, também pelas nossas redes sociais, para você que acompanha o nosso programa com imagem pela InTV, pelo Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia e também pelo meu canal no YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV. É o Se Liga com o Imagem, para você sempre conectado conosco. No programa de hoje, a gente debate um assunto que talvez não devesse ser debatido em pleno ano de 2022. É uma situação que já deveria ter sido enterrada e rememorada apenas para repudiarmos tudo isso que aconteceu. Estou falando de nazismo, meu amigo. Na semana que passou, nós tivemos uma tremenda polêmica depois que um apresentador de um podcast conhecido, que se denomina Monark, falou que defendia a legalização de um partido nazista no Brasil. Após toda a repercussão, um jornalista fez, numa emissora de notícias, um sinal que se assemelha muito a um gesto que era praticado por Hitler. Esse jornalista acabou sendo demitido depois das pressões populares sofridas. Só que o assunto se faz presente na sociedade à medida em que esses gestos e essas provocações podem ser entendidas também como um discurso praticado por grupos neonazistas. E para discutir esse assunto, a gente recebe hoje no programa o professor de filosofia e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também é doutorando na mesma instituição e um estudioso aí da extrema-direita. Pode dividir tela para a gente, por favor, mostrar a bancada do Se Liga. É o professor Renato Levin Borges. Seja bem-vindo ao Se Liga, professor. Muito obrigado. Olá todo mundo, olá bancada. Obrigado pelo convite, Matheus, e vamos tentar contribuir então com o debate. Maria Tereza, bom dia para você. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Eu tô tão irritada porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível, em 2022, nós estarmos discutindo essa coisa horrenda que foi o nazismo, tá certo? É impossível que em 2022 a gente retroceda no mundo das ideias, no mundo do pensamento, dessa forma que é... Qual um sinônimo bom para nojento? Eu, nesse momento, não estou me lembrando. Não, pusilânime é outra coisa, é nojento mesmo, é asqueroso, ótimo. Asqueroso. Assim, então, antes da gente começar o debate, deixa eu dar bom dia pro resto da bancada. Calma lá. Isso é irritante. Bom dia, Rimene Amaral. Seja bem-vindo. Bom dia, Matheus. Bom dia para o Renato, bom dia, MT, bom dia, TT, bom dia para os nossos queridos ouvintes. Sabadão tranquilo para acalmar nossa vida e um debate como esse que pode acalorar cada vez mais e a gente tem que debater dessa forma como a gente está fazendo e não usando isso como instrumento para tentar alavancar uma ideia retrógrada como essa. TT Ribeiro, prima, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Hello, primo! Bom dia para vocês. Aqui na Interativa eu madruguei, né, desde as 6 horas da manhã. E agora eu tô aqui nessa bancada maravilhosa que me energiza pro fim de semana. Vamos que vamos. Vamos nessa. Professor Renato, nós tivemos aí, não bastasse duas situações absurdas emendadas uma na outra. E aí eu assisti a um vídeo que o senhor postou nas redes sociais, que eu achei super legal, você fala sobre a teoria do apito de cachorro. Para começar a nossa discussão aqui no Se Liga, eu acho que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, já está bastante por dentro aí de tudo que aconteceu essa semana, né? O apresentador desse podcast falando esse absurdo durante uma entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri e Tabata Amaral. Depois esse apresentador de um canal de notícias fazendo esse gesto e rindo na sequência, uma cara evidente de deboche, depois cinicamente dizendo que não era isso mesmo.
Só que o que nos soa deboche, o que nos soa uma mera liberdade de expressão, numa análise de discurso pode ser entendida também como tática. Explica pra gente o que é a teoria do apito de cachorro, professor. Claro, a teoria do apito de cachorro ela é extremamente importante para a gente entender primeiro de onde ela vem. Ela vem dos Estados Unidos, da alt-right, que é a nova extrema-direita estadunidense, que vai emergir mais ou menos ali naqueles fóruns de internet no começo dos anos 2010 em diante. O que isso significa? Para a extrema-direita, que constitui grupos, eles precisam de símbolos, de se conectarem como coletivo. Só que um coletivo que, obviamente, se defender abertamente as pautas que são muitas vezes supremacistas brancas, racistas, de modo geral, xenofóbicas, neonazistas, isso vai causar problemas. Então, como que eles operam? Eles se valem de pequenos sinais, palavras ou signos, ou às vezes é uma sigla. O QAnon, que é um grupo extremista de teoria da conspiração, usa siglas em posts do Instagram, que para o público geral, para nós, passa desapercebido. A gente olha e não entende o que aquilo teria a ver, parece uma coisa disparatada, ou a gente nem presta atenção. Mas o que aquilo opera? Aquilo sinaliza, por isso se chama dog whistle, apito de cachorro, porque os iniciados, os que fazem parte do grupo conspiratório, do grupo de extrema-direita, eles reconhecem e vê que aquele é um dos nossos. Houve uma polêmica com o assessor da presidência da República há algum tempo, o Felipe Martins, que teria feito um sinal que é muito comum na alt-right estadunidense, que seria esse sinal, como se ele estivesse mexendo no paletó. O que isso significa? Começou na internet, num fórum famoso chamado 4chan, que é um site bem famoso que, eventualmente, pessoas que cometem massacre da extrema-direita fazem transmissão ao vivo lá. É horrível, assim, é realmente muito tóxico o ambiente, alguns fóruns dentro. Eles começaram de brincadeira, dizendo que isso era um sinal que dizia o quê? White Power formaria o 3, um W, e esse OK, esse O, formaria a letra P. Eles começaram de brincadeira. Isso foi adotado pelos grupos supremacistas brancos em vários momentos, quando algum deles aparece na grande mídia ou num canal, etc. Quando eles têm uma oportunidade, vários fazem. O que eles estão fazendo? Para o grande público, que isso não significa nada. Mas para os iniciados, ele está dando um sinal do tipo, eu sou um de vocês. Eu estou aqui e eu represento de vocês. Então o dog whistle, o apito de cachorro, ele é para passar despercebido, do grande público, mas é para sinalizar para a própria comunidade que faz parte. Certo. Queria passar a palavra aí para a TT, e depois a gente vai discutir a recorrência, né? Os vários fatos que a gente tem observado aí recentemente no Brasil, que dão esses mesmos indícios e que mostram que a gente não está vendo pelo em ovo, né? Diga lá, TT. Não, é exatamente isso, Matheus, né? E o interessante é que eu não sabia, eu não tinha conhecimento desse termo, apito de cachorro, mas eu achei muito estranho, eu até comentei aqui em casa, né, com o Cons. Falei assim, você não acha estranho? Num dia, o cara fala aquele absurdo no podcast, e no outro dia um aparece fazendo um sinal que se assemelha ao Hitler. Tá parecendo que eles estão se comunicando, a coisa mais louca do mundo. Ele falou, você acha o quê? Que é uma galera, né? Porque eles não podem falar abertamente. Você tá achando que é uma organização? Eu falei assim, tô achando. E aí, na época que a gente, hoje, inclusive, não, na verdade foi ontem, que a gente conversou, eu falei assim, uai, QAnon, por exemplo, começou como uma coisa idiota, né? E olha só a proporção que tomou. E eu acredito, e eu falei para ele, eu acredito, depois dessa história, desse cara da Jovem Pan ter feito isso, que eles estão aí se organizando, né? Então, assim, gente, não é como você falou, primo, não é pelo em ovo, gente, né? Então, existe todo um negócio assim. Agora, minha pergunta para você é, qual é o perigo disso tudo? Porque a impressão é que, muitas vezes, quando a imprensa fala, as pessoas falam, não sei o que, nada a ver, mas tem perigo nisso. E é necessário, e o que a gente está fazendo é informando para o nosso ouvinte, mas se as pessoas não acordarem, o que pode acontecer? Pode acontecer da galera meio assim, uma coisa meio conto da Aia, sabe? De uma hora para outra o povo se levantar, fazer uma coisa louca, tipo
Ou realmente eu já tô muito lá na frente, assim, é muita conspiração, é muita teoria, é muita, sei lá, preocupação ou nerdice com o conto da Aya. Inclusive, é uma distopia que nos ajuda a entender muito alguns movimentos que se juntam na extrema-direita, porque a extrema-direita ela não é isolada, ela usa táticas similares e ela é global. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Ela é muito vinculada à alt-right estadunidense, porque ela foi a primeiro soube organizar, teve apoio, suporte financeiro, etc., conseguiu se organizar e sair da franja da internet, porque isso sempre existiu como grupos separados antes da internet, e eles começam a se conectar. O perigo disso é o que a gente está vivendo, a normalização de um debate, e aí teve um outro vídeo que eu fiz, que fala da janela de Overton, a gente pode conversar depois, que é a normalização, porque o apresentador da Jovem Pan, no dia seguinte, ao comentar, faz um outro apito de cachorro, o que ele está dizendo é, ele é um dos nossos, mas duas coisas importantes o pessoal que acusa que isso é paranoia nossa que estamos acusando. A primeira, essa tática ela é tão boa que ela é facilmente dissimulada. É muito fácil tu dizer que tu só fez um ok, é muito fácil tu dizer que tu deu um tchau diferente, por mais que lembre a saudação que Hitler fazia ao ser saudado, vai dizer assim, não, mas é só um sinal, vocês estão... O que eles conseguem fazer com isso? Primeiro, dissimular. E o segundo ponto é acusar uma coisa que eles fazem o tempo todo, é muito importante para esses grupos conspiratórios, desacreditar a mídia. Então toda vez que eles dizem que a mídia está fazendo um frenesi, como eles fizeram com a pandemia, e também está dentro da estratégia das teorias conspiratórias, a gente tem um movimento antivacina que está no seio da alt-right, que está na extrema-direita brasileira, que é exatamente isso. Ó, a grande mídia, ela inventa coisas, ela é alarmista, ela é paranoica, e nós estamos aqui para mostrar como ela é paranoica. Ela fica vendo pelo em ovo. O perigo é, a gente vai deixando, a gente vai achando que isso não importa, enquanto eles estão se articulando, e claro, não é uma conspiração de um grupo só. Quando a gente fala de extrema-direita, a gente fala de grupos diferentes com pautas em comum, e às vezes mais ou menos articulados. O perigo é exatamente isso, a gente começa a achar que tudo é pelo em ovo, que não é, tudo não importa, que não é só um sinal, e isso estar já normalizado. Tanto é normalizado que a primeira fala da Maria Tereza foi, a gente está em 2022, a gente está tendo que discutir neonazismo, porque isso já está normalizado. Em alguma medida isso está no debate, no centro do debate público, de tal ponto que a gente não consegue contornar mais. Isso está o tempo todo com sinais acontecendo. Diga lá, MT. Eu quero fazer uma pergunta muito objetiva. Ok. Vocês estão me dizendo que existe um grupo da extrema-direita, ou 2 grupos, ou 3 grupos, ou sei lá quantos grupos, que estão se reunindo. E que eles aí trocam, dão sinais e etc e tal. Tá ok. A pergunta, qual a importância disso? Eles estão se reunindo de qualquer forma. Qual é a importância disso? É isso que eu estou me perguntando. Tá? Porque todas as manifestações públicas deles são extremamente repudiadas por uma grande parte do mundo civilizado. Então, assim, eu não consigo compreender exatamente, e desculpa, é uma pergunta realmente, não é uma crítica, tá, Renato? Claro, eu não consigo compreender bem qual é a importância disto. Até porque eu vou ser sincera com vocês, dependendo da toadinha que vai aquela conversa, eu já desligo a conversa. Entendeu? Você Então, acha qual que é a a visibilidade importância? dada é pior? Você acha que a visibilidade Não, dada... eu não sei. Não, nem pior nem melhor. Eu estou perguntando qual é a importância. É uma Aham. pergunta, Aham. tá? Porque aquela pessoa, independente dos sinais que ela dê, numa ocasião ou noutra, ela, sabe, ela é de extrema direita. Isso vai estar refletido nas atitudes diárias dela, na forma como ela se conduz. Então eu não compreendo muito bem por que é tão importante eu compreender que eles estão se sinalizando, entendeu? Sabe? Porque eles estão falando entre eles mesmo. É essa a minha pergunta. Entendeu, Renato? Sim, entendo. Para te responder, eu vou falar muito brevemente de um conceito muito importante para entender esses grupos a partir das redes sociais, que é o conceito que eu trabalho na minha tese de gamificação da política. A política para esses grupos conspiratórios é um jogo de videogame.
se vocês já viram o filme Matrix, o filme Matrix ele é essencial para a gente entender a extrema-direita global. Tem lá um determinado momento no primeiro filme, no qual é oferecida uma pílula vermelha e uma pílula azul para o personagem principal, que é o Neo, feito pelo Keanu Reeves. A pílula vermelha te dá acesso à verdade, a pílula azul te mantém na ilusão. A pílula vermelha é conhecer a verdade e entrar num efeito que a gente chama, também está no filme, chama Rabbit Hole, que é o buraco do coelho. Tu vai entrando nesse jogo, tu vai sendo dragado para dentro dessa teoria conspiratória. O ex-chanceler brasileiro Ernesto Araújo falava direto Red Pill, ele está red pillado, ou seja, ele tomou a pílula vermelha. O que ele está fazendo? Ele não está só sinalizando para esse grupo, ele está legitimando na posição de poder que ele está e sinalizando para um grupo que vê e diz, pô, esse jogo é real. Tem uma conspiração e ele está nos mostrando com esse sinal, com tomar um copo de leite, que é um símbolo da alt-right, supremacista branca estadunidense, que é comer milho, que é um sinal do QAnon, que é postar determinada coisa, determinada foto com determinado enquadramento, que é mostrar 1776 no fundo da foto de um dos filhos do Bolsonaro, que remete ao grupo 3%, que é um grupo conspiracionista de extrema-direita estadunidense, que toma essa data da independência estadunidense. Quer dizer, isso está sinalizando para um grupo que ainda não está convencido, além dos iniciados, que é um jogo. E que ele chegou lá, como no Matrix, ele está tentando mostrar para os outros que eles estão presos na Matrix, que eles têm que tomar a pílula vermelha. Então o perigo é, eles saíram da franja, onde eles sempre estiveram antes das redes sociais, da internet, e eles se articularam, e todos aqueles que estão tentando ser capturados, eles mostram, olha o discurso desse cara, olha esse outro cara que está mostrando na grande mídia, o cara é um presidente, o cara é um chanceler, e ele está te mostrando que a gente está num jogo. Ele soltou o apito do cachorro para ti. Isso é convincente também para o recrutamento. Pode falar. Renato, desculpe. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Seja com apito de cachorro, seja com apito de não sei o quê, seja com não sei o quê, qual é a importância disso? Uai, me soa claro, é um início... Alerta. Não, é um fortalecimento de uma articulação política. Mateus, tá, e se não tiver os sinais, não vai haver. Mateus, cai nisso quem medida, quer. Mas eu acho que, me corrija, Renato, se eu tiver compreendido errado, mas à medida em que eu ocupo espaços de poder, eu ocupo espaços relevantes, suponhamos, eu o apresentador de um programa, certo? Eu começo a ter um bordão específico em que eu sinalizo para aquelas pessoas que aqui, no meu local de poder, eu tenho acesso a informações, eu tenho acesso para aquelas já pré-estabelecidas. Não, mas essa é uma ratificação. Você não vai convencer uma pessoa externa. É uma Você não vai ratificação. convencer uma pessoa externa. Pode. É um recrutamento. Essa influência pode, é um recrutamento. Eu acho que é Mas vai uma... recrutar idiotas. Mas vai recrutar mas são gente. todos. Mas aí você recruta idiotas, MT. Tá, ok. Sendo idiotas ou não, você vai tá recrutar recrutando assim eles. ou de qualquer outra forma. Eu não vou ficar neurótica na frente. Não, mas... Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo sabia quem era o Jair Bolsonaro. Todo mundo sabia quem era o Ernesto Araújo. E não porque eles ficaram trocando sinais entre eles. Eu acho que a situação é um pouco além. Eu acho que a situação é um pouco além. Porque, assim, primeiro que eu acho que a gente não pode reduzir o tema do que a gente está falando hoje a um dito bolsonarismo ou uma tendência política que seja somente nacional, né? A gente está falando de conexões que fogem um pouco a essa regra. E eu realmente acredito que à medida em que alguém de poder ou num local privilegiado ratifica ou confirma ou dá ar de verdade aquilo que na cabeça de outras pessoas é só conspiração ou que tem uma dúvida, será que existe isso mesmo? Será que o jogo é assim mesmo? Eu acho que isso se torna um argumento de convencimento para você aumentar a sua base, né, de pessoas influentes. Mas o Rimene pediu a palavra, diga lá, Rimene. Vamos falar de números, né? Eu já estava lendo que esse ano mesmo já teve uma pesquisa divulgada que grupos neonazistas cresceram 270% no Brasil nos últimos 3 anos. E tem estudiosos que temem a presença online, né? Isso aí pode transbordar e virar ataques violentos no Brasil inteiro, e não só no Brasil, fora daqui também.
Teve uma pesquisadora que afirmou que há pelo menos 530 núcleos extremistas no país que reúnem cerca de 10 mil pessoas. Isso não é uma coisa pouca para um assunto que não devia nem existir mais. Eu chego e falo, é a falta de lei contra esse discurso de ódio que causa esses obstáculos para a aplicação de punições? O que está acontecendo? O que a gente precisa? Primeiro, que é preciso punir sim, e é preciso punir exemplarmente. Mas eu não falei que não era, ponto, eu não falei que não era para punir, não. Não tô falando disso. Eu tô falando já de a parte minha aqui de números que eu tô falando. Quando a gente fala em punição, é punição exemplar. Nas redes sociais já começaram a história de já chega, o monarca já foi afastado, já foi. Não! Não é simplesmente ser afastado e pronto. Aquilo precisa ser exemplarmente punido para que isso não saia de uma caixinha e vaze e tome conta. Para complementar isso, a gente vai. Dizendo por que eu estou dizendo isso? Porque esta semana o presidente do Conselho Especial para a Preservação do Genocídio da ONU, ele disse a seguinte frase, e que ela é de ser levada com muita cautela e deve ser colocada na parede para ninguém esquecer disso todos os dias. Ele disse, abre aspas, o genocídio é um processo. O Holocausto não começou com câmara de gás, começou com os discursos de ódio. É aí que a gente começa a ver, que começa a extrapolar, a sair pelas brechas e começar a normalizar isso, que não pode. A gente não pode deixar normalizar sequer uma frase desse pessoal que age dessa forma. Não pode. A gente tem que mostrar, e tem que mostrar a punição exemplar para que isso não pegue, principalmente jovens desavisados, que não entendam como isso se passa, como isso acontece, que não sabem do que foi a história, para poder fazer com que eles não entrem numa dessas e se tornem um desses 530 mil de hoje. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Essa é a minha grande preocupação e eu acredito que mais cedo ou mais tarde, se a gente não tomar uma providência, esse extravasamento de um grupo pequeno pode chegar a começar a preocupar pais de adolescentes e a nós mesmos que estamos vivendo esse problema. Jimenez, sabe do que você está falando? Você está falando de educação. Entendeu? Sim, você está falando basicamente aí entra educação. Pontos, MT. E aí isso é um problema, pontos. né? Educação. A gente entende que educação é um problema. Sim, mas eu não estou dizendo o contrário. Tá, mas a educação, quando você contrário. tem. Quando você não tem educação, mas tem uma representatividade de uma autoridade maior do país que não vê essa vantagem, e você tem índoles, porque índole é uma coisa que muda, é uma coisa que não muda. Você pode mudar a pessoa de pensar de uma forma ou de outra, mas a índole dela não muda. E índole e representatividade, quando não se tem educação, cai nisso. Antes do professor Renato fazer a ponderação, eu preciso fazer um intervalo rapidinho aqui no Se Liga. O debate hoje está quente e, sobretudo, necessário. A gente volta dentro de alguns minutinhos aqui pelos 94.9 da Interativa. Se liga! Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga! Se liga! Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa. Hoje a gente repercute, discute aí toda essa polêmica envolvendo uma defesa feita pelo apresentador de podcast chamado Monark, lá na Piracanjuba, minha terra, só era uma bicicleta velha, dizendo que tinha que ser legalizado um partido nazista no Brasil. Dias depois, um jornalista de um canal de notícias faz um gesto alusivo ao mesmo que era praticado por Hitler. E aí esse debate, claro, trouxe mais uma perigosa cortina de fumaça para o debate brasileiro. A gente recebe o professor de filosofia Renato Borges, ele é um estudioso da extrema-direita, consequentemente de grupos neonazistas, e ele é doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente foi para o intervalo, professor, antes da sua ponderação a respeito aí dos comentários do Rimene e da Maria Tereza sobre os números desses grupos atualmente no Brasil. Eu só queria
marcar um ponto específico. O apito de cachorro, ele não resume a extrema-direita, ele é uma estratégia dentre as várias estratégias, onde a gente vai incluir as fake news, jogar com a religiosidade, porque é um jogo também, uma captura de religiosidade em todos movimentos de extrema-direita, e a gente tem que ponderar que a extrema-direita ela foi muito bem sucedida, não por acaso a gente tem a Hungria de Viktor Orbán, Estados Unidos com Trump, o Brasil com Bolsonaro, a Polônia com Duda, o próprio Duterte nas Filipinas, e nesse mês passado foi eleito pelo estado da Geórgia a primeira representante filiada ao QAnon. Ou seja, ela foi eleita uma espécie de vereadora no sistema estadunidense que ascendeu ao poder. Tentando dar um caminho na minha pesquisa, a gente tem um problema, sim, educacional, mas a gente tem um problema muito bem pontuado pelo Rimene, que são das instituições. Enquanto isso não tem algum tipo de resposta institucional de repreender ou mesmo de responsabilização, é como a gente diz no jargão do futebol, eles jogam desmarcados, e eles jogaram desmarcados por muito tempo, a ponto de um levantamento do Estadão em 2020 dizer que no Brasil já tem mais de 1,7 milhões de seguidores ou membros de grupos ligados a QAnon, que é um fenômeno estadunidense, porque, para quem não sabe o que é o QAnon, começou num fórum de internet, lá no 4chan, novamente, que seria um auto-oficial da segurança estadunidense, cujo codinome seria Q, a letra Q, que não poderia assinar o nome, que joga mensagens cifradas para denunciar um esquema mundial de pedofilia, cujo único capaz de desbaratar isso seria Donald Trump. Ele é específico regional e ele acaba se espalhando pelo mundo, ou seja, a gente tem um problema educacional, no sentido de combate à fake news, institucional, de dar espaço, de dar voz, de não responsabilizar. Então a gente tem uma série de elementos que estão falhando, e estão deixando passar. O apito de cachorro, ele é um recrutamento e é um sinal para os iniciados, mas não é a única tática da extrema-direita. Ela é muito bem articulada no seu jogo, ela é tão bem articulada que eu citei alguns países, há muitos mais, que ela ascendeu ao poder e é governo em vários países do mundo e países bastante relevantes. Eu vou só dar um último exemplo. Quando o Trump começa a falar, não chamar de coronavírus ou Covid, chama de China virus, o vírus chinês, que é produzido por líderes da extrema-direita mundial, ele está recrutando novos e está afirmando para o QAnon, que é de lá que sai isso, que ele é um destes. Esses grupos de teoria conspiratória, eles não estão isolados, eles são base de suporte de uma agenda política. Então, eles não estão nesse sentido. Pode falar, desculpa. Eu fiz um comentário logo após ver esse absurdo nesse podcast, de que situações como essa ganham um protagonismo e se tornam perigosas cortinas de fumaça que nos desviam de um olhar atento aos problemas reais que a gente tem na sociedade, né? A gente está vendo aí a inflação correndo, o poder de compra do brasileiro, a vida das pessoas piorando, né? Questões urgentes de combate à pandemia, de recuperação econômica, problemas práticos que gente comum, como todos nós aqui, vivemos, mas que não são atendidas, que não assumem esse protagonismo no debate e que acabam, muitas vezes, desviando a atenção das pessoas. Esse desviar o olhar também se torna um resultado, se torna um objetivo desses grupos políticos, assim, não deixar as pessoas terem consciência de problemas que estão presentes no cotidiano, né, que estão aqui na vida de todos nós, mas que a gente acaba mobilizando as pessoas em prol de outros debates que talvez não deveriam ter relevância na sociedade atual? Eles parecem operar em duas vias. A primeira é exatamente esse desvio, né? Porque a gente tem uma situação de insegurança alimentar bastante grave. Eu trabalho em duas periferias em Porto Alegre. Uma delas foi o epicentro da contaminação. Não por acaso, é uma das periferias com maioria de população negra, 70% dessa comunidade é negra em Porto Alegre. Porto Alegre tem grandes comunidades negras, inclusive, embora eventualmente o pessoal pense que o Sul não seja puramente branco, não é.
A gente tem, então, insegurança alimentar e a gente está tendo que discutir sinal de nazismo. A gente tem falta de vacina, a gente tem vacina sendo estocada em caixa de papelão, que uma vacina pode ser o determinante entre a vida e a morte de uma pessoa e está numa caixa de papelão ou não está chegando. De um lado é isso, e de outro, esses líderes populistas de extrema-direita, eles ridicularizam essas demandas. Enquanto a gente está tendo um desastre ambiental no sul da Bahia, a gente tem o presidente dando cavalinho de pau num carro da Hot Wheels em Camboriú. Ou seja, isso opera de um lado, que não importa, assim, para eles não faz diferença, e de outro lado é uma prática diversionista. Isso vai acontecer muitas vezes como estratégia dessa agenda política. Esse programa é um programa muito diversificado, sabe, professor? Eu sou um cara de centro, Maria Tereza se declara como sendo de direita, TT e Rimene, eu prefiro que eles mesmos falem, né, sobre os posicionamentos deles, porque a gente realmente traz questões que são muito diversificadas e a gente fala desses, já, MT, a gente fala à medida desses posicionamentos das nossas visões pessoais. Agora eu queria trazer aí para a mesa como um todo, eu não vou restringir o questionamento só ao professor, mas eu vejo as pessoas algumas pessoas evidentemente, querendo estabelecer uma simetria entre nazismo e comunismo. Isso foi um comentário muito recorrente, inclusive, no que eu fiz, na postagem que eu fiz no meu perfil, criticando essa declaração absurda desse cara do podcast. E aí as pessoas falam, o comunismo também tinha que ser crime, e que o nazismo e o comunismo são igualmente terríveis. Inclusive, nessa semana, Matheus, deixa eu só complementar, no Trend Topics do Twitter, estava assim, acabar com o comunismo já. Então, assim, eles colocam o comunismo como contraponto ao nazismo. Eu queria que vocês comentassem, assim, essa simetria, primeiro, se ela é possível ser feita em algum ângulo, né? Eu acho coisas extremamente diferentes, né? Agora, tendo essa simetria como falsa, né? Qual é o risco dela ser estabelecida na discussão? Passa a palavra para Maria Tereza, que já tinha pedido ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Tá? Você vai comparar dois movimentos totalitários, é isso? São ambos ruins da mesma forma. Entendeu? Tudo que é de extrema na vida pública é ridículo. É ridículo por definição. Entendeu? Se é extremo, é ridículo. Agora, eu diria para você que eu gosto muito desse pensamento dos filósofos mais modernos, que dizem que existem soluções de esquerda e soluções de direita para determinados problemas. Essa definição, é de esquerda, é de direita. Não. Existem maneiras para se solucionar problemas que são mais de direita e existem maneiras de solucionar problemas que são preconizados pela esquerda. Eu vou dar um exemplo, a educação. Ninguém vai conseguir... a desigualdade social, a mesma coisa. Ninguém vai conseguir mudar isso, sabe, sem o Estado. Então, o Estado, neste momento, tem que ser grande, que é uma solução de esquerda. Essa solução é de esquerda. O Estado tem que estar presente e pesar a sua mão. Agora você passa, por exemplo, os costumes. O Estado não tem que dar palpite em 99% da questão dos costumes. E isso é uma posição de direita. Então, essa coisa segmentada de que a esquerda é de direita, eu acho que ela já deixou de vigir. Tá? O pensamento moderno é bem mais interessante. Realmente é um debate bastante anacrônico, né, que nos leva aí aos anos 80, aos anos 70. Queria que a mesa desse sequência aí à questão. Olha, quando a gente fala... Vai lá, é só um negócio não falo. CT. Vai lá, querido. Se a gente for falar no comunismo, a gente vai saber também que o cristianismo já matou gente, que outros segmentos políticos também já matou gente. Agora, o que a gente não pode deixar é que o nazismo ele pressupõe a exterminação de raças. Ele pressupõe isso, e isso é uma coisa inaceitável. Não é o comunismo já fez isso, Rimene.
Tá, Maria Tereza, mas não é a extinção de uma raça, de querer que uma raça pura domine o mundo. Isso não existiu sempre. Não foi isso. E é isso que se pressupõe, inclusive até hoje. O que é perigoso, o que eu acho que é mais perigoso de tudo, é isso. E eu volto a afirmar que a naturalidade, entre aspas, com que às vezes se vê isso, faz com que essa coisa seja levada como marola até ela chegar e virar uma grande onda. Isso é que é o maior perigo. Eu não vou cansar de falar isso nunca. E esses debates que a gente faz aqui, eles servem justamente para alertar cada vez mais para mostrar que isso, que parece ser uma coisa que ainda é pequena, né, porque todo mundo já fez isso, todo mundo já passou por isso, o cristianismo já fez isso, o catolicismo já fez isso, não sei o que já matou, a Santa Inquisição matou não sei quanto, mas não se pressupunha a extinção de uma raça, de uma espécie, como é o caso do nazismo, que eu acho que é a coisa mais perigosa que ele tem para mostrar. Tô certo, professor Renato? Ou existe alguma variação na minha cabeça? Eu vou deixar a TT falar primeiro, que ela ia falar, e eu respondo na sequência, então, pode ser? Cavalheiro, diga lá, TT. Se eu for falar, né, você perguntou sobre posição política, e de acordo com todos os meus estudos, de acordo com o meu posicionamento, eu sou de centro-esquerda, né? Então, e eu me defino assim, é uma coisa, é um negócio complicado, é uma situação difícil, assim, porque quando você vai falar de um ponto de vista político, e aí você vem discutindo as situações, e o Rimene, é interessante ele trazer, né, que nós tivemos diferentes movimentos na história da humanidade. Na verdade, o cristianismo, ele matava quem não ia de acordo com os preceitos e com os dogmas religiosos. Né? Então, assim, olha, se você não vai, então, peraí, os mouros, então eles não são legais. Então, aí nós tivemos a época das cruzadas. Então, em nome de Cristo, eu preciso fazer tal coisa. E a gente sempre teve uma dicotomia. Mas aí, quando a gente pensa que a gente precisava, e aí eu vou lá no início, quando a Maria Tereza falou que a gente está em 2022 falando sobre nazismo, quando a gente pensa que em 2022 a gente poderia já ter aprendido com a história da humanidade e simplesmente viver respeitando as diferenças, poxa, é uma situação tão... Será que é tão utópico a gente pensar nessa possibilidade? E vou fechar com o seguinte. Você comentou, professor, sobre Matrix. Uma das obras que eu mais gosto, apesar de que tem um professor bacana também, chamado Tio Virso, e ele fala o seguinte, que os Jedi, eles estão de acordo com quem está ganhando, eles estão do lado de quem está ganhando na moeda. Entendeu? Apesar disso, eu não sei se você concorda, né? Então, assim, Jedi não deixa de ser política. Mas a obra do George Lucas, né, é muito interessante, porque dentro, sei lá, dos primeiros filmes, você vê num bar, você tem um cara com uma tromba, você tem uma pessoa com um monte de tentáculo, você tem sabe, você tem ali seres de diferentes planetas. Então, se você for parar para pensar, fala, caramba, eu tô sentada aqui, aí eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E veja bem, se a gente não consegue conviver com o que o outro acredita em relação à religião, com a cor da pele, com a orientação sexual, imagina com seres de outras situações. Então, veja bem como são as coisas assim, né? Se conhecer já é complicado, definir seu lado político já é complicado. E em 2022, a gente ainda está falando que é errado você ter um posicionamento que se assemelha a essa questão nazista. Muito pelo extermínio, mas a gente tem outras histórias e outros movimentos que procuravam exterminar o diferente. E ainda hoje a gente quer exterminar o diferente e não sabe conviver com o diferente. Enfim, né? Então é isso que eu queria comentar. Assim. Respondi sua pergunta, primo, sobre a questão de posicionamento político. Sim, e é muito interessante a gente ver que essas caixinhas não são e não devem ser tão óbvias, né, quanto as pessoas julgavam no passado. Acho que a sociedade contemporânea exige uma ressignificação da nossa forma de interpretar a prática política e a vida em sociedade. Exatamente. Então, não é porque você tem, sei lá, um posicionamento que você se coloca que você vai fechar os olhos para todo mundo. Eu converso com todo mundo, enfim, mas vamos lá, professor. Vamos falar de coisa legal. Por favor, nos auxilie a evolução aqui, por gente. Primeiro, eu queria deixar claro que não nego, obviamente, os registros históricos dos crimes e dos assassinatos sob o stalinismo, por exemplo, foi a experiência depois do falecimento de Lenin na União Soviética. Assim como a gente tem um Estado totalitário stalinista, a gente tem experiências
comunistas, a gente tem vários capitalismos. Quando a gente fala de capitalismo, a gente não fala só dos Estados Unidos, a gente fala de Libéria, a gente fala de Sudão, a gente fala da falência na América do Sul. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, há uma teoria filosófica chamada teoria da ferradura, que é uma teoria que é tributária do trabalho da Hannah Arendt, a filósofa judia alemã, a qual, ao analisar o Estado totalitário stalinista e analisar a Alemanha nazista, ela disse que havia estruturas análogas. O que é o problema? Eu acho que o Rimeni nota muito bem. O comunismo, por mais que tenha tido experiências que causaram violência, não está nos princípios do comunismo a eliminação do outro. O nazismo, de antemão, nasce como valor norteador a eliminação de judeus, gays, negros, homossexuais, pessoas com deficiência. Eu vou dar um exemplo pessoal para resumir. Eu sou descendente de judeus sobreviventes do Holocausto. Minha bisavó veio da Romênia, meu bisavô veio da Rússia. Parte da minha família morreu em campos de concentração. Em Auschwitz, o maior campo de concentração, o maior complexo junto a Auschwitz-Birkenau, que fez 77 anos de libertação no dia 22 do mês passado, quem colocou meus parentes lá foram os nazistas. Quem liberou meus parentes que sobreviveram foi o Exército Vermelho Soviético. Isso dá um pouco de dimensão de como é um pouco desonesto comparar a experiência stalinista com o nazismo. E outra questão dentro da comunidade judaica, o professor Michel German, que eu conheço, professor da UFRJ, ele diz, quando tu compara comunismo com o nazismo, tu apaga o sofrimento e o holocausto judaico, que é uma produção da extrema-direita alemã. Quando eu comparo os crimes comunistas, que eu não nego que ocorreram, obviamente, com uma ideologia que nasce para eliminar o povo judeu, eu estou apagando a especificidade do sofrimento causado ao povo judeu como programa de governo, e não como erro de uso ou como uma interpretação que o stalinismo vai cometer, por exemplo. Passo a palavra para os debatedores. Eu queria chamar isso de crime exclusivo, né, na verdade. Ô, Rimeni, só antes de você complementar, a MT queria fazer uma ponderação. Diga lá, MT. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não serve. Nós estamos discutindo o quê? Qual é o pior, qual é o mais horrível, qual é o mais detestável? Não serve. Nem comunismo, nem extrema-direita. Simplesmente não serve. Simplesmente nenhum dos dois. Nós estamos... Para que discutir qual é o pior? Não serve nenhum. Não. Então, espera aí, Matheus, espera aí. Então eu quero perguntar, Renato, o seguinte, qual a sua solução para o progresso, vamos chamar assim, da captação de pessoas para o grupo da extrema-direita e etc, etc, etc. Qual é a solução que você preconiza? Claro que é um grande tema, né? Eu não seria capaz de solucionar. Assim, eu só queria fazer uma pequena ponderação sobre esse menos pior ou mais pior, que é o seguinte: uma coisa é dar errado uma proposição na qual se busca igualdade, e a outra é um programa que diz que meu povo vai ser eliminado, que era o nazismo. Então, assim, eu posso tentar e dar errado, e em vários momentos deu errado, com certeza, não estou negando isso, mas eu não consigo equivaler com um projeto, uma agenda que já pressupõe de partida a eliminação de um povo. O que a gente tem que apostar? Mas você admite como início de projeto um comunismo? Tendo ou não eliminação de pessoas? Em 2022 você admite? Eu admito que há ideias muito importantes e que podem ser reconstruídas ou repensadas. Assim como o capitalismo, ele já mudou de fase muitas vezes e ele é repensado o tempo todo. Assim, eu sinto que a gente envereda, e eu vou fazer uma intervenção aqui como apresentador, algo que poucas vezes eu faço nesse programa, mas eu sinto que a gente envereda para uma redução do debate a justamente aquilo que nós não desejamos fazer, né? Porque a gente fica discutindo fantasma de comunismo, a gente fica discutindo o fantasma do nazismo e a gente acaba se perdendo e perdendo a oportunidade de debater questões que são de fato necessárias num programa como o nosso. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, nós já estamos aí com o tempo estourado, e na volta eu quero trazer a seguinte questão:
Por que nos indigna, e eu entendo a indignação, evidentemente, mas porque as nossas reações sociais a um gesto de um jornalista que se assemelha a um gesto praticado por Hitler nos desperta tanta atenção? Por que a declaração absurda desse apresentador de podcast traz tantas reações, mas outras coisas que continuam acontecendo no nosso Brasil e que também são extremamente graves e que também ferem direitos não geram tanta comoção, não geram tantas reações populares? Tema para o próximo bloco. O Se Liga volta dentro de alguns minutos. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa. Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa. Hoje a gente recebe o professor de filosofia Renato Borges. Nossa bancada também está completa: Maria Tereza, Rimene, TT Ribeiro. Eu quero trazer aqui agora para a nossa discussão uma publicação que meu colega jornalista Vitor Ferreira, ele que é repórter da TV Globo e também da Globo News, um texto que ele escreveu no Twitter. Eu vou pedir que a edição coloque aí na imagem, por favor. Ele disse o seguinte: o monarca não caiu por pressão apenas da comunidade judaica ou de judeus poderosos, mas porque a defesa da liberdade de ser nazista rendeu-lhe o afastamento. É uma pergunta, na verdade. O monarca não caiu por pressão apenas da comunidade judaica ou de judeus poderosos, mas porque a defesa da liberdade de ser nazista rendeu-lhe o afastamento e a defesa da liberdade de ser racista passou batido. Vou arriscar uma análise maior. Não é só a comunidade judaica que se sente ofendida com o flerte com o nazismo. O mundo todo enxerga como um vilipêndio. Isso porque todo mundo, há décadas, lê livros, assiste a filmes e visita museus que retratam o nazismo sob a ótica judaica, não sob a ótica dos nazistas. Eu não sou judeu, mas já visitei inúmeros museus do Holocausto pelo mundo, chorei com filmes premiados que retratam o horror do nazismo, como A Lista de Schindler. Senti embrulho no estômago lendo o Diário de Anne Frank, traduzido em mais de 30 idiomas, entre outras obras. Se hoje eu tenho nojo e considero abjeta a fala do monarca, é porque houve intensa produção cultural, patrocinada em geral por judeus, para que eu chegasse o mais próximo possível de sentir o que foi o nazismo sob a ótica do povo judeu. O mesmo, pondera o Vitor, não aconteceu com a escravidão. Por não ter condições de patrocinar e, portanto, controlar a produção cultural em torno da escravidão, parte dessa produção foi e é feita sob a ótica de quem escravizou e não de quem foi escravizado. Por isso, há poucos museus dedicados à história da escravidão no mundo. Há várias obras de ficção que retratam a escravidão como algo normal de uma época, como um fenômeno econômico daquele momento da história da humanidade. Não carregam a real dimensão da escravidão para a população negra nem suas consequências nos dias atuais. Não somos bombardeados por produção cultural capaz de despertar na gente a ojeriza que deveríamos sentir desse período e da escravidão. Ao contrário, às vezes produzem até compreensão e identificação com a filha do coronel que era amiga da escrava. Abre aspas, era normal naquela época. Não quero aqui comparar o Holocausto à escravidão, diz o Vitor. São dois fenômenos abomináveis e incomparáveis que devem envergonhar a humanidade. Estou comparando a produção cultural em torno de cada um desses dois fenômenos. E é aí que o dinheiro faz a diferença. Os judeus puderam se organizar e financiar a produção da própria história. Os povos africanos, negros, não tiveram dinheiro para contar a própria história. É por isso que uma fala racista incomoda menos, infelizmente, que uma fala nazista. E é por isso também que ainda temos uma dívida histórica com a população negra deste país, que até hoje não conseguiu contar ampla e definitivamente a própria história. Ao contrário, há quem lute para apagá-la com o argumento de que somos todos iguais. Será que somos? Encerra aí o meu colega Vitor Ferreira. E eu achei muito interessante a ponderação dele, porque evidentemente, e é só por isso que nós estamos debatendo isso aqui no programa, nós conseguimos reconhecer o quão absurdo, o quão abjeto, o quão vilipendioso é fazer defesa do nazismo em 2022. Mas por que outras questões que são gravemente preocupantes, que são gravemente terríveis e criminosas, quanto à discriminação racial, sexual, enfim,
o preconceito que se estabelece na sociedade de uma forma tão terrível não traz, e parênteses, né, que são problemas da atualidade, que são problemas que nós estamos convivendo aí o dia todo, né? Você não tem nenhum país declaradamente nazista erradicando uma determinada população, mas nós temos milhares de pessoas sofrendo, milhões de pessoas mundo afora sofrendo com preconceitos. Queria trazer essa questão para a gente arrematar no nosso último bloco. Por que a nossa indignação não chega a problemas que ainda estão nos atormentando no dia a dia? Quem tiver a coragem de começar, TT Ribeiro, diga lá. Nessa semana, na quarta-feira, Matheus, nós fizemos uma audiência pública na Câmara, né? Eu, como articuladora da Comissão de Educação, nós fizemos a primeira audiência pública pela Comissão de Afroletramento e Educação Antirracista. Hoje nós temos algumas leis, inclusive uma delas, né, fala do ensino, da obrigatoriedade do ensino, da história africana, da história que existe, né, da união, infelizmente, trágica do povo africano que foi raptado, que foi tirado. Príncipes, princesas, reis, rainhas foram tirados, arrancados da África, trazidos para cá, e aí a gente sabe toda a barbaridade que foi, né? E a gente tem essa lei, mas, infelizmente, grande parte do que nós trabalhamos nas escolas, por exemplo, é trabalhado na época da consciência negra, dia 20 de novembro. Então, ou é na semana que antecede, ou na semana ou depois, ou no mês, no máximo 15 dias. Então, a gente quis, com essa audiência pública, trazer uma proposição para Goiânia no sentido de, gente, vamos falar sobre isso todos os dias, porque situações racistas e atos racistas começam e acontecem todos os dias. E quando a gente está na escola, a gente vê, muitas vezes a criança não nasce racista, detalhe. A gente não nasce assim. A gente aprende com o outro, a gente vê o pai falando uma brincadeira, ou a mãe fazendo não sei o quê, a outra uma piadinha na internet que a gente acha que é piadinha. Mas não é. Essa aí é uma situação, é um comportamento racista. E aí na escola, você vê a menina falando do cabelo da outra, você vê o menino falando do jeito que o outro brinca, da cor da pele do outro, do cabelo do outro, enfim, das características do outro, e falam isso em tom vexatório. Aí que está o problema. Por que afroletramento? E rapidamente eu vou fazer uma explicação. Quando você alfabetiza uma criança, a gente acha que a criança ela vai aprender a ler e escrever assim, como pode pirlim pim pim. E não é assim, tem todo um processo histórico. O Renato sabe muito bem que ele é professor também. Então, quando o bebê nasce, quando a gente nasce, a gente vê desenhos, a gente vê filmes, a gente ouve músicas. E geralmente tudo que está ali bombardeando a gente é permeado pela sociedade branca. Entendeu? É essa que tem dominado o que chega até a cultura, porque isso tudo alfabetiza também, isso tudo tá aí te educando, e tudo que você consome, a maioria das coisas que você consome, os desenhos, a maioria dos personagens são brancos, as músicas, geralmente, os cantores e as cantoras são brancas, e aí quando você traz uma música que tem um batuque diferente, as pessoas não sabem falar. Quando que você vai encontrar na sala de aula, não sei como é que é aí, Renato, os professores, eles não têm essa liberdade, não é nem liberdade, esse conhecimento, essa informação de falar das religiões de matriz africana sem ficar com medo. Mas peraí, Umbanda, peraí, Candomblé. Por quê? Porque tem um negócio aí de ruim, de mal, de sujo, porque isso foi perpetuado ao longo do tempo e a gente precisa letrar, afroletrar essas crianças desde pequeno para mostrar que isso faz parte da raiz do povo brasileiro. Então a gente apresentou isso aqui agora, né, nessa semana para Goiânia. Eu espero que isso seja alastrado pelo Brasil inteiro. Mas quando a gente fala disso, as pessoas elas têm medo. Mas isso a gente vai mudar, Matheus. E que bom, e que texto maravilhoso. Você estava lendo esse texto, eu estava aqui. Mas isso é necessário mudar agora. Mas se eu perguntar para muitos adultos ali, falar o seguinte, vem cá, tem muita gente que fala o seguinte, que confunde casa espírita com um terreiro de umbanda. Não é uma coisa igual, gente. Um candomblé é uma coisa diferente, mas as pessoas não leem, não procuram e têm medo de falar. Mas a gente quer mostrar para você que não precisa ter medo, isso é cultura, e uma cultura maravilhosa que faz parte do nosso sangue brasileiro. Então, a gente precisa se afroletrar, a gente precisa entender que nós somos parte da Mãe África, nós somos parte da Mãe África. A sociedade, a humanidade não existiria se não fosse a Mãe África. E esse negócio de racismo é um negócio que eu tinha que ter morrido há muito tempo. Falei demais e é isso. Não, isso é tema para um programa. Por isso que eu vou te interromper agora. Nós vamos discutir isso no outro programa. Você não vai queimar o assunto, não. Diga lá, MT.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos voltar sempre para o mesmo lugar. A falta de educação desse país. Tá? Educação não é só aprender que B mais A é Bá, nem que a capital do Amazonas é Manaus. Educação não é isso. Educação é uma coisa que tem que ser dividida entre casa, que a gente chama de educação de berço, e escola, tá certo? E tem que haver um rumo comum. Então, não adianta a escola enfatizar, né? Esse preconceito, nós somos o país que mais mata trans no mundo, gente. Tá certo? Desculpa, Renata, eu dizer isso para você, eu não consigo me preocupar com uma vereadora não sei da onde, ou com um ou outro expoente idiota, porque um deles já caiu, que é o Trump, o segundo vai cair logo, proximamente, que é o Bolsonaro. O Olavo de Carvalho já morreu, enfim. Então, a humanidade está se depurando. Tá? Então, assim, eu não consigo, não tem jeito. Então, os adultos que fazem parte de uma sociedade, os cidadãos, eles têm que ser constrangidos e punidos por posições que sejam discriminatórias de qualquer coisa. É diferente, discriminou, vai ser constrangido e vai ser punido. Tá? Para que assim se afine o discurso entre a casa e a família, a casa e a escola. Tá? A escola tem um lugar muito importante nisso, a escola tem um lugar muito importante nisso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Os meus netos não vão ver esse Brasil. Eu de jeito nenhum, né? Se nós começarmos hoje, os filhos dos meus netos vão ver esse Brasil. Tá? Eu acho que para Eu não arrematar vou... isso que a MT falou, eu acho que além da educação, falta uma coisinha básica que muito pouco se fala e a gente tem visto isso crescer a cada dia, que é a tal da representatividade. Se a gente não começar a pensar na representatividade de tudo aquilo que nos cerca, a gente nunca vai conseguir enxergar isso como natural, como igual. E sempre vai haver uma predileção por uma delação por conta de outra. Então, a representatividade, eu acho que é a palavra grande em torno disso tudo, seja com relação ao racismo, seja com relação à comunidade LGBTQIA+, seja com relação a tudo que há de diferente entre as pessoas que convivem numa mesma sociedade. Enquanto não existir representatividade para todo mundo, nós ainda vamos continuar batendo a cabeça com essa história. Boa. Professor Renato, nosso convidado, então, a palavra final está contigo. Tá certo, que responsabilidade. Bom, eu acho que, assim, em relação ao texto, eu me lembro uma música do Emicida, que é um cantor que eu gosto muito de São Paulo, que ele diz que a dor do judeu choca e a nossa não. E eu arrisco um determinado ponto, mas faria um pequeno reparo na questão de nós, judeus, termos tido poder para falar. Para a gente ter o cuidado de não cair no estereótipo antissemita dos judeus poderosos, da mídia, etc. Sim. Mas é inegável que o Brasil é um país constituído sob o genocídio indígena e sob o genocídio negro. O problema é que a gente acha que a gente é tolerante, e quando a gente olha para o nazista, é muito fácil reconhecer que o nazista odeia o judeu. Mas o brasileiro reconhecer que ele é racista, sendo um branco com preto, com indígena, com trans, é muito difícil, até porque mexe na nossa posição. A gente vai ter que rever muita coisa. A educação, para mim, é o caminho, como professor, óbvio, mas eu queria fazer um ponto que é a nossa ignorância educacional faz com que a gente, mesmo às vezes bem intencionado, a gente trate a África como uma coisa só. A gente tem uma miríade de povos, assim como os povos indígenas. A gente tem, aqui no sul, os minuanos, os tupinambás, a gente tem toda uma visão de mundo, uma filosofia de mundo. E esse é o meu último ponto. Eu aprendi com muitas pessoas nas comunidades que eu trabalho, com colegas estudiosos, professores pretos e pretas, que não se constitui uma identidade só na dor. Não é só escravidão. A gente tem que aprender a ver, a ler
pessoas pretas, a ler indígenas, a ver a produção deles, o que há de propositivo e como isso constitui o Brasil, e como eles são fundamentais diariamente na nossa cultura e o que eles construíram como grupos humanos, como grupos étnicos. A gente tem que lembrar da história dolorida, mas eu percebi com meus alunos negros que muitas vezes eles não queriam falar, porque toda vez que eu sou chamado a falar como preto, é porque a gente foi escravizado, é por uma vergonha, por uma dor. Nunca nos chamam para falar da música, do samba, que a gente constituiu, da cultura, da literatura, Machado de Assis é preto. Isso não nos chamam para falar. Quer dizer, a gente tem que enfatizar uma história indígena, uma história preta, uma história trans, uma história gay, que é muito importante para a nossa produção como povo. E reconhecer que a gente, às vezes, mesmo bem intencionados, a gente pode estar não vendo, não olhando, não privilegiando. Eu fecho dizendo o seguinte, toda vez que a gente for falar de racismo, de homofobia, de transfobia, que a gente pense em falar com uma pessoa preta, uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência, uma pessoa... eles podem falar, assim como eu, descendente direto de judeus sobreviveram ao nazismo e que não toma como brincadeira os apitos de cachorro da extrema-direita e os projetos de poder que há 10 anos atrás se me dissesse, e a extrema-direita vai tomar conta de vários países, eu dizer, isso não vai acontecer, eu não vou tirar por menos e eu vou falar de uma família, de uma casa que está marcada pelo Holocausto, desde que eu sou criança, como judeu. Eu acho que a gente tem que fazer as pessoas que sofrem isso virem, falarem e mostrarem que elas são muito mais do que a marca do sofrimento, que também é importante lembrar. Rapidamente, MT. Rapidamente, o tempo estourou. Ninguém acha que é brincadeira. O que se acha, o que eu acho, né, na verdade, é que tem que se combatido o mundo das ideias. No mundo das ideias. Você só pode vacinar as pessoas contra esse tipo de coisa no mundo das ideias. É só isso. Gente, é impressionante o quanto eu aprendo com esse programa. E eu acho que isso é um valor inestimável que o Se Liga tem na minha vida, no fato de apresentar esse programa. Queria agradecer ao professor Renato pela disposição em participar lá em Porto Alegre, ao vivo aqui no nosso Se Liga, conectado com a gente aqui do Estadão de Goiás. TT deixando uma dica de livro ali, do Leandro Carnal. Todos contra todos, que vai muito de encontro. O tempo já está estourado. Zé Luiz, meu patrão, permita-me que a gente estoure o tempo do programa nesse sabadão, dia 12 de fevereiro, não falei errado não, 12 de fevereiro. É 12, Um ótimo fim de semana para nossa bancada, Maria Tereza, TT, Rimene. Hoje eu não vou deixar nem dar tchau, que o tempo já estourou. Professor Renato, muito obrigado pela companhia, pela presença. Encerro, claro, agradecendo a você também, que nos honrou com a sua companhia e com a sua audiência. Espero que o sentimento que você, ouvinte, telespectador do Se Liga, tenha tido com esse programa seja o mesmo que o meu, de aprendizado e reflexão. Sábado que vem, compromisso renovado, sempre aqui pelos 94.9 da Interativa e pelas nossas redes sociais. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau, obrigado. Se Liga Interativa.